Fala, galera do Sarau Coletivo! Voltamos agora com mais uma vez o segmento Artes Plásticas, um projeto incrível que traz diversas propostas num único espaço. Eu não vou me prolongar, estou aqui acompanhando agora as meninas aqui do meu lado, Carolina e Maria Luísa, e vamos trocar uma ideia. Vida em trânsito. O que é vida em trânsito? Então, o Vida em Trânsito ele surgiu como nosso trabalho de conclusão do nosso técnico de produção de moda, em FRJ Belford Roxo. E ele surgiu das nossas vivências enquanto moradores da periferia do Rio de Janeiro e dos nossos deslocamentos, enquanto tentando vivenciar a cidade, ocupar esse espaço, e o quanto que, pelo longo período que a gente passava nos transportes, o quanto a gente fazia atividades diversas dentro desse espaço. Então, o Vida em Trânsito ele veio para fazer essa crítica a esse período de uma forma performática, de uma forma divertida. E me conta uma coisa, assim, vida em trânsito. Então, a gente está entendendo que o tempo que tem da gente ir para um lugar para o outro, vivendo na periferia até chegar a outros espaços, é um momento que, de repente, ele se torna um espaço para atividades, assim, como eu estou vendo aqui, dormir. Isso. Às vezes a gente até se passa uma maquiagem no caminho, né? Exatamente. Às vezes o rímel borra. Sim. Mas a gente faz isso. E eu queria entender com vocês, vocês misturaram moda. E eu achei isso incrível. E essas fotos retratam isso. Então, pelo que eu estou entendendo, se eu não me engano, o Passarinho Verde me contou, que cada obra ela tem um nome de uma estação. Né? Isso, de um local. Sim. Então, me conta, essa primeira obra, qual seria o nome dela? Bom, essa primeira foi tirada lá na rua de Sargento Roncalli, em Belford Roxo mesmo, e para a gente tem uma... Enfim, é bem interessante porque a gente chegou lá já fazendo amizade com o pessoal que estava como despachante. Eles super acharam um trabalho bacana, então deixaram a gente ir entrando por trás dos ônibus, lá onde eles ficam estacionados. Então, No ponto final. E aí essas primeiras, elas não têm nenhum passageiro justamente por causa disso. A gente entrava antes do ônibus sair, antes que ele fosse, a gente saía, assim, por trás. Mas, Exatamente. então, foi interessante que, de certa forma, vocês também viveram um outro lado da rotina do transporte público. Exatamente. Né? E quem são os modelos, fotógrafa? Conta um pouquinho sobre esse trabalho. Vocês provavelmente tiveram... colegas, Sim, equipe? uma equipe por trás. Então. Todas as fotos foram tiradas por 2 fotógrafos, o Luiz e a Raquel Ribeiro. E aí as modelos, essa é a Lívia, mais para frente a gente vai ver a Wani. Na direção de arte a gente teve a Viviana e a Caroline foi a design e stylist do projeto e eu entrei com toda a parte de produção de moda. Que legal. E o Adriel na maquiagem. Isso, e o Adriel e a Carol também fizeram a maquiagem. Que máximo. E eu vi fotos lindíssimas, gente. Vamos ver algumas delas, então, e ir contando o nome, como é que foi feito? Sim, tudo bem. Essa daqui eu posso segurar aqui para vocês? Sim. Sim. Aí eu seguro e vocês podem mostrar a próxima. Beleza. Essa segunda a gente entrou na Pavuna, né? Sim. Na linha 2, e aí a gente seguiu viagem. E aí já foi uma outra experiência, porque já tinha muitos passageiros, as pessoas perguntando o que era. E, assim, a nossa ideia com esse projeto sempre foi fazer uma coisa mais performática, para que as pessoas realmente se vissem ali naquele espaço. Porque Sim. Quem não come no transporte público, ou quem não usa esse transporte público para dormir algum tempinho antes de chegar no trabalho ou na faculdade, né? Essa daqui já é no metrô, foi em Fazenda na estação Botafogo. Acari Fazenda Botafogo. Isso. A gente, na verdade, só sabe porque atrás aqui aparece, e aí a gente... Sim. Porque são várias, e aí a gente não tinha mais ou menos a dimensão, porque atrás sempre estava borrada, e essa daqui a gente viu. Não, querendo ou não, vocês estão andando enquanto estão fazendo, né? Exatamente. E qual a reação dos outros passageiros? É sempre uma troca muito bacana, assim, porque às vezes perguntam o que está acontecendo, às vezes ficam olhando, aí às vezes a criança quer ser fotografada também, aí vem o pai. É muito legal, assim, é uma experiência muito bacana. Gente. E era dia de jogo do Flamengo, então estava bem cheio. Exatamente. Caramba, muitos jogadores. E Sim. A modelo? Essa daí é a Wani. Wani. Gente, foto lindíssima. Lindíssima. Vamos, de repente, trocando aqui. Isso. Você pega outra. Vamos lá. Próxima.
Então, essa foi em Sargento Roncalli de novo, foi naquele mesmo esquema dos ônibus. E essa acabou sendo a capa da revista Van, que a gente saiu, o nosso editorial foi... Que é o projeto de conclusão do nosso curso. Que legal. É revista do campus de Belfort Roxo, uma revista de moda. E essa acabou sendo a capa porque ela ficou bem expressiva. Tipo, é uma atividade que normalmente você não vê acontecendo no transporte público. Porque a gente abusou também um pouco, né, das atividades e usou algumas como algo mais inusitado, né, que a gente não vê com tanta facilidade, mas, enfim, justamente para criar essa... Mas é legal que vocês foram por um exagero que é um exagero artístico, né? Sim. É isso. Eu achei muito legal, porque vocês misturando moda junto com essa é uma crítica social também, não deixa de ser. Exatamente. Mas é uma forma da gente ficar assim, caramba, que legal. E eu acho que se a pessoa também às vezes não pesca a nossa arte pela crítica, ela também tem um outro gancho para também mergulhar nisso, né? Porque a foto de fato é realmente muito legal, bacana, interessante. Então, e essa modelo? É a mesma modelo que está aqui? Sim, a Lívia. A Lívia. Sim. Legal. Então, esse daí foi onde? Vocês se Sargento lembram? Roncalli. Sargento Roncalli Sargento também. Roncalli. Foi no mesmo dia dessa primeira. Ah, legal. Daqui também foi no ônibus, né? Sim. Isso. É porque às vezes na janelinha tão pertinho. Pois é, o nosso fotógrafo foi sensacional tirando essa foto, porque ele já foi para o lado de fora, todo mundo dentro, e aí começou a fotografar e saiu essa lindíssima. Que legal, Foi gente. capa Então, da revista. vamos tirar mais uma aqui para ver a outra. Ai, eu adoro essa foto. Essa foto é linda. E aí? Essa já foi no trem, foi na estação Belfort Roxo. A gente ainda chegou também a fazer aquele mesmo esquema do trem andando, mas a gente ainda conseguiu ficar um tempo na estação. E essa foto acabou sendo muito emblemática no nosso trabalho, porque o nosso campus é em Belfort Roxo, então a gente ter o trem, que é muito simbólico de lá, e ter essa foto bem na fachada, escrito Belfort Roxo, ficou bem bonito. E a questão das cores também, fica bem chamativo. Ficou bem bonito mesmo, né? E eu acho que é tanto inusitado uma vestimenta, né? Assim, a gente está no metrô sempre na correria, né? Sim. E aí acaba que a gente, tipo assim, claro, a gente está indo para o trabalho, uma vez ou outra a gente está mais vestida, assim, mas eu acho legal esse contraste do trem, do metrô, junto com a vestimenta e do empoderamento feminino, que eu sinto muito daqui. Sim. Né? Assim como vocês mesmo representando isso. Acho muito bonito. E essas são as mesmas modelos que estavam aqui, Sim. certo? Isso. Que legal, gente. E vocês são de onde? Eu sou de Rocha Miranda, aqui no Rio. E eu sou de Xerém. Sou de Xerém, mas sou um pouco turista, assim, porque aí já fui para Belfort Roxo, né, para fazer o curso, e aí voltei para Xerém, então estou sempre em todos os espaços. E como é que vocês se conheceram? Vocês são na mesma sala da faculdade? Nós éramos da mesma turma no curso técnico, né? Então foi bem interessante, porque o primeiro período a gente já nem se conhecia direito, e aí no segundo a gente já começou a falar sobre o projeto, desse problema, né, que a gente tinha diante dos transportes, porque a Carol ela estuda na PUC e eu estudo na UFRJ, e assim é bem distante, né, da minha casa para a faculdade são mais ou menos umas 2 horas, e da minha casa para o IFE, que foi onde eu estudei, era 1h30 mais ou menos, num dia tumultuado, 2 horas, então... Mas ainda há muito tempo, né, do nosso dia a dia. Se a gente pensar Exatamente. quanto tempo é ida e volta, você 1h30, 2 horas só de ida. Exatamente, Ou só seja, de quase ida. 4 horas do seu dia. Sim. Multiplica isso por semana, por mês. Né? E é muito louco isso, porque a gente poderia ter formas mais ágeis, né? Sim. Enfim, eu acho que tem muitas questões que a gente pode puxar. Vocês querem levantar alguma? Pode ser. A gente sempre discute muito sobre a formação da cidade, né? A gente fala, principalmente pensando no trem, o trem ele foi criado para isso. Tipo, a cidade, os subúrbios, eles vão crescendo meio que para expulsar o pobre das áreas centrais e ele só ter como ir e voltar para um trabalho, né? A gente fala isso bastante até do metrô, uma crítica que sempre surge dos horários, eles ser, tipo, final de semana, serem os horários bem menores, porque aí é só o lazer das pessoas. Então, não precisa ter um horário prolongado na mente deles. Então, a gente tem isso, né? Tem toda uma crítica que se pode fazer por trás da formação da cidade também. Acho que é tudo meio que construído para impedir que as pessoas da periferia ocupem certos espaços, seja para lazer, profissionalmente, para estudo. Sim. Você está falando uma coisa muito séria.
Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso mesmo, né? A gente tem que começar a olhar um pouquinho além do nosso umbigo, né? Avaliar, olhar os lugares que a gente está entrando. Tem várias questões que a gente pode perceber ao longo disso. É porque, na verdade, assim, para além da prefeitura, como a gente vê isso como um problema estadual, né? Tipo, agora a nossa pesquisa ela tem se desenvolvido muito em Duque de Caxias, né? Então a gente tem trabalhado muito essas questões do terceiro e quarto distrito. Então a gente entende que esse não é um problema da cidade do Rio de Janeiro, Sim, mas um problema perfeito. realmente estadual. Porque é isso, né? As periferias elas estão muito além da cidade. Com certeza, com certeza. Você tem toda a razão. Se vocês pudessem dar um recado, então, para a galera de casa, para pensar um pouquinho mais, ter mais consciência, estar mais de olho aberto para entender realmente. Eu acho que a gente muitas vezes não entende o privilégio que a gente tem de morar em certos espaços, né? E eu acho que a gente podia estar mais atento a isso, valorizar mais isso e buscar formas de viabilizar uma facilidade para outras pessoas, né? E se vocês pudessem deixar um recado de consciência para a galera que está em casa, o que vocês poderiam dizer? Não sei se eu teria algum recado assim. Eu acho que o nosso trabalho ele traz essa discussão, né, sobre o tempo de deslocamento diante do transporte público e assim talvez para além de um recado que a gente quer que as pessoas cobrem junto a nós medidas assim tanto da prefeitura do Rio de Janeiro quanto do Estado, mas, enfim, para além disso, que elas votem consciente para que no próximo mandato assim, a gente tenham pessoas que representem a gente, que busquem junto a nós medidas que sanem, né, as nossas dificuldades. Porque hoje assim, a gente vê o transporte público como um real problema. Assim, é realmente muito dificultoso, não só pelo tempo, mas pela passagem que vem sendo cada vez mais cara. A gente tem colocado no nosso Instagram para divulgar o aumento da tarifa, que assim é realmente abusivo. E para o trabalhador, assim, isso fica cada dia mais inviável. Então, não, isso é verdade. Além da falta um certo número de ônibus, um número de trens, de vagões. Sim. Porque você vê, né? Assim, eu vejo, às vezes, o BRT. Cara, é uma agressividade para entrar. Exatamente. E aí, às vezes, o que deveria estar sendo na parceria, tipo assim, eu e você temos o mesmo problema. Por que a gente não se junta e busca esse resultado? A gente começa a brigar por um assento. Exatamente. Né? E aí é muito doido, porque as coisas se invertem. Né? Pois é, e nesse momento de pandemia, né, que a gente viu as linhas diminuindo, o transporte cada vez mais... Exatamente. O transporte cada vez mais sucateado, mais lotado, e eles ainda querem aumentar a tarifa. Então, assim, para a gente realmente pesa muito. A gente fala assim, a pandemia e tudo mais, mas, cara, isso é tão maior, sabe? É tão maior sobre, seja o artista, que dependia só disso, e às vezes não tem o que comer. No Sarau Coletivo, lá no início, em fevereiro, março de 2020, a gente fez uma versão virtual. Mas foi uma coisa mais no Instagram, né, na telinha e tal. E a gente fez uma ação ajudando alguns colegas que estavam ali próximos para ajudar a galera com comida e tal. E foi muito doido pensar que, assim, caramba, às vezes a gente reclama que a gente não está, sei lá, não consegui comprar tal coisa, né? Não consegui comprar uma roupa que eu queria, alguma coisa assim. Cara, já pensou sobre a pessoa que está pensando se o arroz vai dar junto com o feijão? Isso é outro esquema, e a gente tem que ter essa consciência, sabe? E quando a gente come esse arroz e feijão, a gente tem que entender o privilégio que a gente tem. Então, meninas, eu acho que a participação de vocês é de extrema importância no Sarau Coletivo. Espero que a gente possa se encontrar muitas vezes. Parabéns pelo trabalho, por toda a produção, porque isso aqui dá trabalho, a gente sabe disso. Juntar a equipe, juntar a agenda de todo mundo. Imagina, você sabe que é uma loucura. E vocês fizeram um trabalho lindíssimo. Então, se puderem passar o recado, parabenize essa equipe. Eu estou mandando um beijo, pelo menos. Eu acho que essa galera é incrível. Vocês são incríveis. Parabéns por esse projeto. E tenham aí o Sarau Coletivo como um parceiro para vocês voarem com esse projeto de alguma da forma que vocês desejarem. Obrigada. Muito obrigada. A gente só agradece essa oportunidade que a gente teve, enfim, que venham muitas outras. Essa é a primeira exposição que a gente tem assim. A gente já tinha participado do Viradão Cultural Suburbano. Legal. Isso. Só que foi tipo assim, um vídeo, né? Então é uma outra vibe. A gente tinha participado também da exposição da Van. Mas, enfim, a gente está sempre aprendendo muito. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.